Então vamos lá, galera. Continuando nossa eletrostática, beleza? Professor Joca de Física, lá no meu canal. Se inscreve lá se você não está inscrito. Dá o seu joinha para ajudar o Joca. Estou te ajudando, me ajuda aí. Beleza? Ativa lá o sininho para você receber as notificações quando o Joca postar novos vídeos. A gente continua com a nossa eletrostática. Beleza? Também lá no Instagram eu vou colocando, conforme eu vou postando os vídeos, eu vou avisando lá no Instagram também, @jocajuda. Bom, a gente agora vai entrar em lei de Coulomb. Tranquilidade total, vamos nós. Vem comigo, lei de Coulomb. Duas cargas positivas. Nós já vimos na parte 1 que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Inclusive, essas forças obedecem à terceira lei de Newton. Não pode esquecer. Isso é ação e reação. Mas, Joca, a carga A é maior que a carga B. Não interessa. Se é ação e reação, essas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos opostos, atuam em cargas diferentes. A faz força em B, B faz força em A e não se equilibram. Beleza? São de mesma natureza porque são forças de campo. Então aqui, positiva e positiva se repelem a uma distância D. O que o nosso amigo Coulomb experimentalmente nos mostra e nos diz agora? Que essa força em módulo é diretamente proporcional ao produto das cargas. Claro que em módulo, porque força é um vetor, tem módulo. Então não me interessa no cálculo da força o sinal das cargas. Então o que me interessa é o módulo do produto das cargas. Então essa força diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas. E aí já vem para cá, ó. Eu tenho uma carga Q e uma carga Qzinho. Carga Q e carga Qzinho. O mesmo meio e a mesma distância. Eu só vou mexer nas cargas. Presta atenção no Joca. Só vou mexer nas cargas. É a mesma distância, eu estou no mesmo meio. Eu sei que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, ao produto. Então vem com o Joca. Qzão, Qzinho, a força é F. Eu vou dobrar Qzão, mas vou manter Qzinho. O que acontece quando eu dobro Qzão e mantenho Qzinho? O meu produto, que era Qzão, Qzinho, passou a ser 2Qzão, Qzinho. Se o meu produto ficou 2 vezes maior, minha força ficou 2 vezes maior. Diretamente proporcional. Agora eu vou triplicar 3Q e vou triplicar Qzinho. 3Q, 3Q. O meu produto era Qzão, Qzinho, minha força era F. Agora o meu produto é 9Qzão, Qzinho. Então o meu produto ficou 9 vezes maior. A minha força fica 9 vezes maior, 9F. Nossa, é fácil, é isso mesmo. Física com Joca é mola de massa. Vem comigo. 5Qzão, 2Qzinho. Era Qzão, Qzinho, a força era F. O que acontece com o produto agora? 5Qzão, 2Qzinho, 5 vezes 2, 10. O meu produto ficou 10 vezes Qzão, Qzinho. Ficou 10 vezes maior. Minha força ficou 10 vezes maior. Diretamente proporcional. Por isso que o gráfico força Qzão, Qzinho é uma reta. Proporção direta. Beleza. Nosso amigo Coulomb também nos mostra que a força, experimentalmente, é inversa ao contrário, proporcional ao quadrado da distância. Agora vamos devagar e vem com calma com o Joca. Vem com calma. Então agora eu tenho o seguinte. Eu vou manter as mesmas cargas e o mesmo meio. Então agora eu tenho, nesse caso aqui eu tenho as mesmas cargas no mesmo meio, ou seja, eu só vou mexer na distância. E eu sei que a força é inversa é ao contrário, inversamente proporcional à distância, não, ao quadrado da distância. Então vem bem devagar. Se eu tenho uma distância D, caiu aqui o piloto, eu tenho uma força F. Beleza, distância D, força F. Show, beleza. Eu vou pegar essa distância e vou multiplicar por 2.
Se eu pego a distância e multiplico por 2, o que acontece com a força? Vamos, é inverso. Inverso é ao contrário. Então, se a distância eu multipliquei, a força eu vou dividir. Se a distância eu multipliquei, a força eu vou dividir. Só que não é só inverso, é inverso ao quadrado. Então, se a distância eu multipliquei por 2, a força eu vou dividir pelo quadrado de 2, que é 4, F sobre 4. Agora vamos lá, a minha distância era D, a minha força era F. Eu vou pegar a minha distância e vou dividir por 3, eu vou reduzir a 1/3, ela é D sobre 3. O que vai acontecer com a minha força? Se eu peguei a distância e dividir, minha força vai multiplicar. É ao contrário. Se a distância divide, a força multiplica. Mas é ao quadrado. Então, se a distância divide por 3, a força multiplica pelo quadrado de 3. 9F. Beleza, hein? Agora a minha distância é 5D. Então, eu peguei minha distância e multipliquei por 5. Se eu multiplico minha distância, divido minha força. Mas não é só multiplicar e dividir, é ao quadrado. Então, se eu multipliquei por 5, divido por 25. Agora, a minha distância, dividir por 6. Dividir por 6 a distância, multiplico pelo quadrado de 6, 36 a força. E o gráfico força-distância é uma hipérbole não equilátera. É esse formatozinho aqui, ó, mostrando que à medida que eu aumento a distância, a força cai bastante. Ela cai ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado. Então a força depende do produto das cargas em módulo, depende do inverso do quadrado da distância, e agora vem a terceira parte. Depende do meio, que já Joca vai fazer uma explicação linda para você entender por que você tem que estar no Joca Ajuda. E aí, como é que fica isso equacionalmente falando, Joca? F é igual a K, módulo de Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Ó. F é proporcional a Qzão, Qzinho, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E quem é esse K? É a constante eletrostática do meio. Isso quer dizer que o meio influencia na força elétrica. E é o que a gente vai ver agora, já. Vamos aqui falar dessa influência do meio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho sal, NaCl, então aqui eu tenho, né? Íon de sódio, íon de cloro, positivo e negativo se atraem. Estado sólido, essas forças elétricas entre eles, no vácuo, no ar, aproximadamente. A constante eletrostática que a gente estava falando, que depende do meio, ela é calculada por 1 sobre 4 πε, e epsilon é uma característica do meio chamada permissividade do meio, que você vai entender agora. Preste atenção. Você já fez isso em química e sabe que se você pegar esse sal e jogar na água, ele dissocia. É verdade? A gente sabe que o sal jogado na água faz dissociação. Por que dissocia? Muito interessante. Você também deve ter estudado isso em química, a Joca vai dar só uma ajudinha, coisa leve. Aqui eu tenho íon de sódio e íon de cloro. Muito bem. Quando eu jogo na água, você sabe que a água é uma molécula polar, né? Ou seja, ela tem um polo positivo e um polo negativo. O que vai acontecer? Essas moléculas de água vão aderindo a esses íons, formando o que a gente chama na química, deve ter ouvido falar em gaiola de solvatação. Então você imagina, o sódio estava interagindo com o cloro, né? Estava lá atraindo, positivo e negativo. Então se atraindo, mantendo o sal lá sólido, bonitinho. De repente jogou na água. A molécula de água começa a se formar em torno, começa a se acumular em torno do sódio e em torno do cloro, formando as gaiolas de solvatação. A força de interação elétrica entre o sódio e o cloro começa a enfraquecer, vai diminuir. Porque agora essa interação com a água enfraquece a força elétrica entre eles. Porque agora o sódio está interagindo com a água e com o cloreto. O cloreto está interagindo com o sódio e com a água. Então enfraquece a força entre eles pela formação da gaiola de solvatação. Ou seja, quando vai para a água, essa força elétrica fica menor. Porque a permissividade da água é maior. Olha aqui a permissividade. Permissividade maior, constante eletrostática menor.
a força elétrica, né? K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Eu não mexi nas cargas, eu não mexi na distância. O que eu estou mexendo aqui quando eu formo as gaiolas de solvatação? Eu estou diminuindo a constante, porque a permissividade da água é maior. A permissividade elétrica da água é maior. Se ela é maior, ela diminui a constante enfraquece a força. O K da água é 81 vezes menor que o K do vácuo no ar aproximadamente. Então, quando a força elétrica sai do vácuo para atuar na água, ela fica 81 vezes menor. Logo, o meio influencia sim na força elétrica. Então, não é só as cargas, não é só a distância, é o meio também. Então, o Joca te mostrou aqui, ó, pela formação das gaiolas de solvatação, que faz o meio enfraquecer a força elétrica entre os íons. Sensacional, né? E aí faz a dissociação do sal. Maneira, né? Então essa constante, que é 1 sobre 4 π, ela no vácuo, que é o que a gente vai trabalhar mais, que é aproximadamente igual a do ar, fica tranquilo, ela tem um valor de 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Esse é o valor que fica tranquilo, na prova é dado. Não se assuste se ele botar 1 sobre 4 π, mas logo depois vai botar 9 vezes 10 a nona, é bobeira. É porque o epsilon do vácuo é 8,85 vezes 10 a menos 32, menos 12, se eu não me engano, perdão, menos 12. 8,85 vezes 10 a menos 8,8 vezes 10 a menos 12, né? Então, você jogar isso aqui, calcular, vai dar 9 vezes 10 a nona. Então, tranquilidade. 9 vezes 10 a nona. Tem que saber o seguinte, se eu mudar de meio, muda a força elétrica. Mudou de meio, mudou a força elétrica. Joga, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aqui uns exemplos que caem em prova sobre essa força elétrica, preparando você para fazer os exercícios. Então vem com o Jó agora fazer exemplo. Então vamos lá com o Jó, essas duas questõezinhas para já começar a situar a gente nas questões de prova. E não vou começar pegando leve, vem com o Jó. Mais 8Q mais 2Q separadas por uma distância D, carga A e carga B. Eu quero saber aonde que eu devo colocar, que distância da carga A eu devo colocar, a que distância da carga A eu devo colocar uma carga menos Qzinho aqui no meio, de tal forma que ela permaneça em repouso. Vamos? Então, em algum lugar aqui, eu vou colocar uma carga menos Qzinho, e eu quero que ela fique em repouso. Ela vai estar a uma distância x da carga A, obviamente, é uma distância d menos x da carga B. Beleza? A uma distância x da carga A d menos x da carga B. Show de bola. Vem comigo. O que vai acontecer? Mais 8Q menos Q se atrai, vou chamar de FA. Mais 2Q menos Q se atrai, vou chamar de FB. Só que eu quero que ela fique em repouso. Porque a gente sabe que da primeira lei de Newton, para ela ficar em repouso, a resultante das forças tem que ser igual a zero. Ou seja, F de A tem que ser igual a F de B. Então vamos calcular. Quem vai ser F de A? K. F de A é a força que A está fazendo em menos Qzinho. A carga A que vale 8Q. Menos Qzinho vale Q, porque não me interessa o sinal, sobre a distância entre elas, que é x elevado a ao quadrado. Igual. Quem vai ser FB? K. FB é a força que B faz em menos Qzinho. Então, 2Q vezes Qzinho sobre... Qual é a distância que separa as duas? D menos x elevado a ao quadrado. Eu estou usando lei de Coulomb. O que a gente pode fazer agora? Vamos simplificar. Corta o K, corta o Qzão, corta o Qzinho. 8 por 2 fica 4. E agora vamos multiplicar em cruz. Vem com o J. Não estou pegando leve logo de início. 4, que multiplica D menos x ao quadrado, é igual a x ao quadrado. Como é que eu saio dessa? Tira a raiz dos dois lados. 2... que multiplica D menos x é igual a x. Agora faz a distributiva. 2D menos 2x é igual a x. Passa para lá. 2D é igual a 3x. X é igual
a 2D sobre 3. Ou seja, essa carga tem que dar 2/3 de D da carga A. Vetores, usando vetores. Vetores. Tem que estar em equilíbrio, uma tem que ser igual à outra. Pronto, uma matemáticazinha mais apurada, mais moleza. Vetores. Vetores. Resultante igual a zero. Vamos para essa. Botei um triângulo, o famoso triângulo equilátero, LLL. Aqui eu tenho mais Q e menos Q, lá em cima eu tenho mais Qzinho. Quero saber a resultante das forças sobre a carga Qzinho. Vamos, de novo, vamos na boa. Vem comigo. Vem comigo que você vem bem. Vem. Mais Q e mais Q, repele. F. Menos Q e mais Q, atrai. F. Joga, por que você está colocando FF? Porque esse produto é igual a esse produto. E essa distância é igual a essa. Logo, essas forças em módulo são iguais. E agora, como é que eu acho a resultante? Regrinha do paralelogramo. Paralela, paralela. Essa é a força resultante. E aí eu quero ver quem é que lembra da matemática. Isso aqui é um triângulo equilátero, então 60 graus, 60 graus, 60 graus. Isso aqui é ângulo externo, 120 graus. E esse é um caso super particular de vetores. Quem é meu aluno presencial sabe disso. Dois vetores de mesmo módulo formando 120 graus. Toda vez que você faz a soma vetorial pela regra do paralelogramo de dois vetores de mesmo módulo que formam 120 graus, a resultante é igual aos vetores em módulo. Porque isso aqui forma um losango regular, e esse losango regular é formado por dois triângulos equiláteros. Então essa resultante é exatamente igual a F. Essa resultante aqui é F, aqui é F, aqui é F. Porque aqui é 120 graus, isso aqui é bissetriz, 60, 60, 60. Isso aqui é um triângulo equilátero. Então toda vez que você fizer a resultante das forças entre dois vetores de mesmo módulo, e eles formarem um ângulo de 120 graus pela regra do paralelogramo, a resultante em módulo é exatamente igual a eles. Essa foi show, né? Essa foi show. Questão clássica de prova. Vem, vem. Então F é igual a K, Qzão, Qzinho. Qual é a distância que separa eles? L ao quadrado. Acabou a questão. Por quê? Por causa do ângulo. Já que se não fosse 120 graus, aí você ia usar, se fosse 90, Pitágoras. Se fosse 60, lei dos cossenos. Ou então lembrar que isso aqui vai dar F raiz de 3 para quem tem uma matemáticazinha mais avançada aí. De boa? Tamo junto? Tranquilo? Fechamos lei de Coulomb. Próxima aula nossa, campo elétrico. Beijo do Joca.